Olá, meus amigos! Hoje mais uma edição do nosso podcast Gramado Talks, direto aqui do Gramado Sports Bar. E hoje eu recebendo aqui para brindar com o Chopin, hoje aqui, o presidente da Câmara, o presidente do MDB, o vereador Cícero Altraiter. Vamos brindar? Aí? Isso aí, saúde! Brindamos uma vez, já a segunda, né? Eu não me antecipei ao gole, né, Kaique? Bom, aqui no Gramado Sports Bar, seu lugar para fazer seu happy hour, tomar um chopinho gelado, drinks, tem diversos tipos de petiscos, um melhor do que o outro. Cícero vai experimentar hoje aqui um dadinho de tapioca aqui, viu? Bacana. Aliás, o Cícero, a gente tinha marcado a entrevista, porque tem dias que eu gravo aqui, tem dias que eu gravo no cowork. Eu tinha marcado com ele lá no cowork, aí ele falou, não, eu quero ir no que tem chopp, que tem as comidinhas, eu quero ir nesse aí. Aí já dedando então o dia e a hora da gravação, a gente está gravando aqui na sexta-feira, à tarde, às 4 horas da tarde, para abrir o final de semana. É né? verdade. E a gente agradece o espaço aí que o pessoal cede, né? E eu não conhecia a direção aqui, essa nova direção do espaço. Desejo sucesso ao pessoal. O Rafael Freitas e o Jean Pietro, a Bruna, né? O pessoal aí que está à frente do Gramado Sports Bar. Bom, lembrando que nosso programa também é oferecimento do Jean Belks, quiropraxista, da Neurofit Academia, do Coworking Gramado e também da Acarmax Colchões feito em Gramado. O Jean Belks já quebrou algum galho também, né? Como Acho que fui eu que te indiquei ele até determinado momento, né? Às vezes a gente está com aquela dorzinha na lombar, meu amigo. Sim. Ele faz um milagre. Mão santa, né? Abraço pro Jean. Cícero, vamos falar um pouquinho aí, né, de política, presidente da Câmara, né, chegando ao final aí da legislatura, né, quase no final do ano. O que ainda tem para se fazer na Câmara esse ano? Qual a tua expectativa? Uma avaliação dessa tua gestão na Câmara? Vamos começar por aí. Kaique, foi um período espetacular, né? Uma honra, um orgulho muito grande estar na Câmara esses 4 anos. Um orgulho também poder presidir a Câmara de Vereadores, né? O MDB teve 2 presidentes, primeiro o Renan e agora findando esse ano e essa legislatura e o meu mandato também pude ser presidente. Então foi uma experiência sensacional. Não havia trabalhado diretamente no Legislativo, já havia feito parte do governo no Executivo, atuando na subprefeitura, mas pude estar, então, diretamente ligado à Câmara de Vereadores e saber e tentar passar para as pessoas o tamanho da importância de que o vereador representa lá dentro na Câmara de Vereadores. Né? Então, foi uma experiência espetacular. Infelizmente, né, não vou dar continuidade, né? Mas vida que segue, faz parte do jogo, faz parte do contexto, né? Mas eu só tenho a agradecer esse período, esses 4 anos aí que estive como vereador na Câmara de Vereadores, tentando fazer o trabalho que eu me propus fazer, Kaique, né? Que é estar próximo à comunidade, olhando sempre o interesse público em primeiro lugar, o diálogo sendo fundamental com as entidades de classe, com a associação de bairros, indiferente dos projetos que entravam. Sempre busquei esse diálogo, essa aproximação, busquei o conhecimento do que era melhor para o bem público, enfim. Dessa maneira trabalhei, foi muito bacana, eu saio muito gratificado e entristecido, logicamente, pela não continuidade do trabalho, mas como eu disse, faz parte do jogo e vida que segue. Agora, como presidente da Câmara, gerindo a Câmara, a administração da Câmara, teve alguma coisa assim que você pode falar, não, a gente se orgulha que a gente fez isso, fez aquilo? Eu dei uma continuidade no trabalho que vinha sendo feito da Câmara e a gente não fez grandes transformações. Tá? A Câmara, na verdade, ela passou por uma transformação nessa legislatura em si. Porque ela vinha, digamos, por isso que é bom a alternância muitas vezes de poder, né, Kaique? A Câmara tinha perdido um certo protagonismo, modéstia à parte. E a gente entrando, essa Câmara foi a Câmara mais equilibrada dos últimos 20 anos. Né? Então, houveram vereadores identificados com a oposição, claramente, vereadores do governo da situação. Havia o Celso Fiorese, que digamos que era, até brincávamos, que era o voto Minerva, né? Mas enfim, isso proporcionou que o quê? Vereadores não do governo estivessem na Câmara. Então mostrou-se um protagonismo, uma identidade diferente na Câmara, se fez então reformulações na Câmara
estruturais, inclusive, né? E eu dei continuidade a esse trabalho, né? Eu, especificamente, não fiz nada específico estruturalmente na Câmara, ou modifiquei a estrutura, tanto física como pessoal, mas eu dei continuidade, a gente vai entregar agora para a comunidade, um projeto que se começou ano passado, e isso foi importante também nessa gestão, porque foram feitas várias obras, e passando de um presidente a outro, dando continuidade a essas obras, né? Nas legislaturas passadas, nos presidentes passados, enfim, colocou-se fotovoltaica, né, economizando a energia elétrica da Câmara de Vereadores, depois colocaram cisternas também para economizar água, enfim, algumas ações. Ano passado começou, então, a reformulação do teatro, da qual eu dei continuidade. Vai ser uma obra extremamente importante, essa reformulação do Teatro Elizabeth Rosenfeld. Comunidade que conhece lá o teatro e usufrui do teatro sabe que ele é indispensável. Né, tem previsão já de entrega? Vai ser entregue provavelmente agora, durante esse mês de novembro. Por favor, o pessoal está aguardando. Eu aqui atrapalhando. Grande Matheus! Imagina, não atrapalha Os nada. dadinhos de tapioca hoje da casa, com um molho de geleia de pimenta aí. Olha isso. Muito obrigado. Fica à vontade. Muito obrigado. Obrigado, Matheus. Esse aqui é novidade. Se tiver tão gostoso quanto tá bonito aí, Olha né, ó, gente, Kaique? vou mostrar aqui pro pessoal. Dadinho de tapioca, com molhinho de geleia, com pimenta. Aqui, ó, comida de boteca. Aí você pega aí o guardanapinho, é assim mesmo, cara. Então aqui... Mas então, Kaique, a gente estava falando do teatro, né? O teatro vai ser entregue agora, mês de novembro. E totalmente então reformulado. Você vai finalizar seu mandato com chave de ouro, né? Graças a Deus. Sim, era uma responsabilidade, né? Que a gente já vou pegar, né? Primeiro eu falo, depois quando você fizer a pergunta eu como. Enfim, né? A responsabilidade que eu assumi em gerenciar, em tocar essa obra, fazer a gestão dessa obra, né? Lógico, juntamente com o pessoal lá que ajuda do gabinete, que ajuda a fazer a gestão, né, dessa reformulação, dessa reforma. E quem vai usufruir vai ver todas as modificações que foram feitas, ou seja, foram feitos camarim, no palco, cortina, móveis, iluminação, na parte de condicionamento de ar. Foi feita uma reformulação geral, cabine de imprensa, né, que inclusive era complicado para vocês, vai ter um local lá específico. Então, cabine de imprensa? Vai ter num canto lá uma cabine de imprensa onde não existia. Se fazia algo adaptado, né, quando a imprensa ia lá, mas vai ter um local lá onde a imprensa pode ficar. Mas durante a sessão? Não, eu estou falando no teatro, né? Em qualquer apresentação do teatro, né? Estou falando ainda da reforma, teatro, da reformulação do legal, bacana isso, hein? Então vai ser muito bacana. Agora, provavelmente não, com certeza, né, Kaique, na posse dos novos vereadores, inclusive do prefeito e do vice-prefeito, que se dá no teatro, né, a comunidade já vai poder conhecer, então, o teatro novo. Isso, agora experimenta aí, enquanto eu elaboro a minha pergunta aqui para você. Bom, é bom botar um molhinho aqui, esse molhinho aqui dá todo um charme, ó. E aí, gostou? Sensacional. Esse molhinho é bom, né? Indico o pessoal, né? A casa tá super indicada aí, né? Esse dadinho é top demais. Tem as Buffalo Wings, tem as croquetas de costela, aipim com linguiça, uma melhor do que a outra. Bom, maravilhoso. Eu quero saber de ti o seguinte, você é presidente da Câmara, presidente do partido, foi uma surpresa a tua votação, né? Que você reduziu, né? Diminuiu a votação. Kaique, praticamente todos os vereadores, a votação diminuiu. Mas teve jeito Em aumentou, exceção ao WIC, tá? Que praticamente manteve os votos, mas os vereadores que tentaram, né, mesmo o próprio professor Daniel diminuiu, ele passou dos 1.000 votos, ele tinha feito 1.300, se eu não me engano, ele foi a 1.000, né? O Paim, sim, foi uma exceção, e parabenizo o Paim, o Paim aumentou um pouco a votação, mas Neri caiu, eu caí, Celso caiu. O que demonstra isso, logicamente, a gente não tem exatamente o porquê, a resposta. O Icli aumentou, né? E o Ronsone aumentou. Mas aí são vereadores, eu digo quem ficou na Câmara de Vereadores, né? O Rafael estava na Câmara, mas estava como secretário, né? O Ike, ele passou bom tempo também como secretário, né? Eu digo quem exerceu
O mandato também. Especificamente o mandato de vereador. Fazendo uma leitura, logicamente, são várias leituras, tá, Kaique, que a gente não pode dar desculpa para A ou B, né? Mas a gente vê o quanto é difícil, às vezes, um vereador que está lá poder fazer uma briga de igual a igual para quem está numa secretaria, por exemplo, né? E a gente acaba perdendo votos para essas pessoas, né? Que estão ocupando cargos na secretaria. Um dos motivos foi esse, creio eu. Eu digo que são vários fatores. A gente não pode dar um fator específico, Você tá? estava na subprefeitura da Várzea Grande. Exatamente. Quando eu fui eleito, eu estava lá. Uhum. Eu subi de uma votação de 449 naquele momento para 711, estando na prefeitura da Várzea Grande. Não estou dizendo que é certo ou errado, certo, Kaique? Só estou dizendo que é uma briga um pouco desigual. Quem tem uma secretaria na mão, acaba o povo tendo mais visibilidade, mais contato. Tu sabes bem, infelizmente muita gente não acompanha a Câmara de Vereadores, não acompanha o trabalho dos vereadores, não sabe exatamente, acham que o vereador, inclusive, muitas vezes não trabalha ou só está lá na sessão de segunda-feira. Todas as responsabilidades, todo o trabalho que a gente faz, o dia a dia, que a gente está envolvido, enfim. Então, demonstra, sim, que é uma briga um pouco desigual. Os vereadores ou as pessoas que estão na Câmara de Vereadores, né, eleitos ou suplentes, acabar concorrendo com essas outras pessoas que ocupam cargos de secretários, né. Esse é um dos fatores. Outro fator, há um fenômeno nessa eleição. A Rose tinha sido a vereadora mais votada, se eu não me engano, há 3 eleições passadas, né? Com 1.800 votos. Havia uma corrida para a busca da quebra desse recorde de 1.800 votos. Ninguém esperava que os 3 primeiros vereadores do PP, por exemplo, ultrapassassem, né? Um fez 2.700, outro fez 1.900, o terceiro fez 1.900. Então deu-se esse fenômeno, né, da distribuição de votos em prol desses candidatos que estavam em secretarias, que estavam representando o governo. A gente precisa verificar, agora baixando a poeira, verificar o trabalho, o porquê a diminuição, se o trabalho não foi bem aceito, se não se conseguiu fazer uma comunicação exata com o eleitor, fazendo o entendimento do trabalho. Enfim, as pessoas muitas vezes, inclusive, confundem, tu sabe, Kaique, e por isso que eu acho uma pena que mais pessoas não acompanham a Câmara de Vereadores e não entendem exatamente o trabalho de vereador. Porque era algo que eu comentava nesse pleito, nessa eleição, falando com os eleitores, com a comunidade, quando ia pedir votos, né? Para eles tomarem muito cuidado quando eles votassem, se eles queriam um representante na Câmara, porque eu volto a dizer o que eu disse aqui no início, quando tu perguntou do meu trabalho na Câmara de Vereadores, que quem vê o trabalho da Câmara de Vereadores sabe do tamanho da importância do vereador ser vereador, estar lá. Quantos projetos passam lá que modificam a vida das pessoas? Muita gente, por não acompanhar, não sabe quantos projetos a gente debateu, a gente colocou emenda, a gente fez com que o governo, pelo nosso posicionamento, retirasse os projetos, porque no nosso entendimento não era para um bem maior público aquele projeto, né? Aí eu dizia, tem que votar em alguém que vai lá te representar. Felizmente acontece, as pessoas votaram e provavelmente desses 3 ou 4 vereadores, por exemplo, que foram votados, eles não vão exercer a função de vereador, não vão estar na Câmara de Vereadores. Então não vão estar representando a comunidade, vão estar representando de outra maneira em suas secretarias, do qual o governo vai retirá-los de lá para exercer uma função numa secretaria. Faz parte do jogo, Kaique, né? Eu só estou fazendo essa observação, não é uma crítica, mas é uma observação que é inclusive para quem nos assiste fazer esse embate, enfim, ter esse conhecimento e às vezes poder fazer um pensamento sobre essa situação num momento, numa próxima eleição, no momento de votar, né? Agora eu te pergunto, a oposição teve a maior derrota de sua história. Uhum. O MDB nunca teve uma derrota como essa. Aí eu te pergunto, qual é a análise, qual é a avaliação
que vocês fazem desse resultado dessa eleição? Tipo, a população está satisfeita ou não tem que ter oposição? Ou vocês, não, vamos continuar brigando? Qual é a análise que vocês fazem desse resultado? Essa é uma das análises que pode se fazer. Tudo é muito recente, tá? Ainda está dolorido, né? Nós que participamos aí do pleito, colocamos nomes à disposição, colocamos uma majoritária, brigamos por ideias, princípios diferentes, uma maneira de gestão diferente, né? A gente sente o baque, sim, né? Pode ser uma das teorias que tu colocou, mas é muito complexo. Tu que acompanha também, Kaique, sabe disso. A comunidade às vezes não sabe tanto disso. Mas é muito complexo os bastidores, a formulação, a oposição. A gente sabe que o PP é o maior partido aqui de Gramado. A oposição, querendo fazer frente ao PP, sempre precisou estar totalmente unida. Nós tomamos algumas diretrizes com todo o respeito do mundo, à esquerda e as pessoas da esquerda, tá? Mas o MDB não quis buscar a coligação, né, com partidos de extrema esquerda, porque a maioria do MDB é centro ou centro-direita, né? Então foi um dos primeiros atitudes do partido. Isso não foi decidido por mim, ou pelo Paim, ou pelo Renan, que lá estávamos, né? Sempre a gente passou pela executiva, levou o diretório, quais decisões vamos tomar. Outra decisão é do contexto ali de uma candidatura tardia que nós lançamos. E isso todo mundo sabe, né? O professor Daniel iria vir para nós, acabou não vindo. Você acha que foi um erro não apoiar o professor Daniel? Depois do passado agora, Kaique, como eu disse, é tudo muito recente, tá? Tá tudo muito dolorido, ainda a gente está absorvendo, querendo entender melhor a situação. Não sei, um erro, professor, a gente não apoiar o professor Daniel, um erro o Daniel não ter vindo para o MDB, é um erro nós não termos sido vice do Daniel, eu não sei, né? A gente agora precisa analisar depois, com a cabeça fria, pensar, né, ver os pós e os contras. O que eu digo, o maior erro foi a divisão, né? Meio que cada um por si, a gente procurou a aproximação com o PL também, do qual rechaçou, achou que deveria ir sozinho, né, ou que deveríamos ir de vice do PL. O MDB também não quis se posicionar como vice do PL. O professor Daniel queria vice, o MDB não quis. Quando eu digo MDB, volto a dizer, não foi Cícero, não foi Renan, não foi Paim, decisão sempre partidária, né? Então, talvez foram erros cometidos que a gente precisa entender agora com calma, absorver, analisar, sentar, conversar, verificar, né, o que aconteceu e o porquê aconteceu. Mas eu te digo uma, Kaique, essa de a comunidade está satisfeita com o que está, a oposição não é necessária, eu não acredito. Não acredito, talvez por alguns erros, essa da candidatura tardia que eu te digo, né, porque é notório que o professor Daniel, por exemplo, viria para o MDB, nós trabalhávamos nessa ideia, né? Claro que não era nada consolidado, mas era uma ideia que se trabalhava, né? Da qual, inclusive, o PSDB iria coligar, tendo Celso como vice. Isso era uma ideia da qual a gente trabalhou durante algum período com essa possibilidade. No momento que o Daniel saiu, o MDB se posicionou como eu expliquei aqui anteriormente, e aí o Renan, com muita coragem, é um rapaz que tem a capacidade, não tenho dúvida nenhuma, de ser prefeito dessa cidade, né? Colocou o seu nome à disposição, o partido aceitou. Procuramos os partidos, inclusive PSDB, PL, enfim, para fazer essa composição, para ter algum vice, nos indicar algum vice, que também são partidos que têm nomes de pessoas representativas, entenderam que assim não deviam. Fomos com uma candidatura própria, o Lauro, que alguém que nunca foi político, é uma pessoa extraordinária, né? Um empresário como poucos em Gramado tem. Isso eu falei para todos que não conheciam o Lauro. Eu sou suspeito para falar porque eu tenho uma convivência com o Lauro de mais de 30 anos, né? Mas poucos empresários têm uma história aí de 40 anos de empresa, de vida privada, né? Do qual ele passou pelas crises, passou por trocas de moeda, passou por inflação, por enchente, por pandemia, e manteve uma regularidade na empresa, né? Mantendo sempre. É um cara que não teve processo nem contra trabalhista,
Quem trabalhou com o Lauro conhece a maneira do Lauro ser, a seriedade, a integridade, né, e a competência que ele tem. Fornecedores, um cara que nunca deveu nada para ninguém. Enfim, é um cara totalmente íntegro, competente também. Só que, volto a dizer, tanto o Renan quanto o Lauro, talvez a gente colocou para a comunidade, e por ser uma candidatura muito tardia, por esse contexto que aconteceu todo nos bastidores, enfim, nós não conseguimos passar tudo isso para a comunidade, passar a nossa ideia, passar que as pessoas tinham condição, sim, de fazer frente à prefeitura, de fazer a gestão na prefeitura, serem prefeitos e vice-prefeito, enfim. Então, uma série de detalhes, né, Kaique, que a gente ainda, volto a dizer, estamos absorvendo, estamos analisando, mas não estamos mortos. Isso eu te digo, com toda certeza, tá? Tu falou aí, a oposição agora não, vamos deixar para a situação, nós não vamos deixar. Muita gente, inclusive, já nos procurou, Kaique, sabe? E com um sentimento assim de, pô, eu podia ter dado mais, né? Eu senti que era difícil, mas eu me omiti, eu não devia ter me omitido, sabe? Meio que com um sentido de culpa junto, né, com isso que aconteceu nessa eleição. Como tu falou, essa derrota que a gente teve, infelizmente, muito dolorida, né? Mas essas pessoas parece que criaram uma certa aproximação, dizendo, tchê, nós estamos aí, nós precisamos ajudar, nós queremos reconstruir. Essa semana mesmo nós tivemos então uma reunião com os candidatos a vereador do MDB, que foram nessa eleição, e algumas outras lideranças que ajudaram aí na campanha. E aí a gente comentou sobre isso, algumas pessoas que já procuraram, juventude, empresários, enfim, né? Pedindo uma aproximação, pedindo encontros, pedindo uma conversa. Quando você falou assim, muita gente falou assim, podia ter dado mais. Você acha que é meio que tava uma sensação de tipo assim, a gente não tem chance, o pessoal meio que jogou a toalha? Creio que sim. Volto a dizer, tudo que se falar agora ainda é muito recente, tá, Kaique? E a gente não pode ter uma certeza absoluta. É isso que eu digo, a gente vai analisar agora, no decorrer os fatos, mas uma das situações que a gente coloca é essa, né? Dessa dificuldade, que a gente sabia, sim, da dificuldade quando a gente foi, né? Enfim, o Nestor fazendo uma gestão, indo para uma reeleição, que normalmente quem tenta a reeleição é mais fácil, né? E com uma máquina pública forte, com um orçamento forte na mão, um trabalho bem feito, em determinadas áreas da qual a comunidade achou que estava sendo bem feito, com um número muito grande de CCs também, né, uma máquina pública na mão. Enfim, a gente está brigando contra um pessoal muito forte, a gente sabia, né? Mas com muita coragem colocamos ali a candidatura majoritária, fomos, enfim. E pode ter sido, o pessoal diz, de frente a essa dificuldade tão grande, está perdido, né, eu estou fora, eu vou ficar fora, eu não vou me expor, eu não vou botar a cara, eu não vou... Pode ter sido sim, Kaique, um dos motivos pode ter sido esse. E a gente tentou convencer que havia possibilidade, que teria que ter um engajamento, mas infelizmente, pelo curto período, a gente não conseguiu passar isso para o pessoal, né? Cícero, faz favor, tá? Sim. Você acha que a sacolinha trabalhou? Com certeza atrapalhou, Kaique, né? Eu seria hipócrita ou demagogo dizendo que não iria atrapalhar a sacolinha, mas faz parte do jogo também a situação. O governo usou muito bem a história da sacolinha, tá? Porque o Luia, por exemplo, era vereador na época, o Rafael era vereador, a Rose era vereadora, aprovaram a lei da sacolinha. O Luia subiu em tribuna e deu um discurso muito forte em defesa do projeto das sacolinhas, o Luia ainda quanto vereador, né? Enfim, e é um projeto que, se o poder público se abraçasse, né, e passasse para a comunidade a real intenção, né, desse projeto das sacolinhas, né, ficaria muito mais fácil, mas como eu disse, faz parte do jogo. Agora, esses que aprovaram a lei lá em 2020 e hoje estavam concorrendo de um lado contrário, usaram isso e de momento algum disseram, não, eu aprovei, eu estava lá, eu defendi a lei das sacolinhas, eu acho que é bom.
Vinha alguém falar com eles sobre as sacolinhas, né? Pô, e a sacolinha? Ah, o cara da sacolinha, o cara da sacolinha. Enfim, né? Fizeram esse estereótipo frente ao Renan. E aí sim, usando certa hipocrisia, porque se eles estavam lá e aprovaram a lei e defenderam a lei naquele momento, agora, politicamente, por um motivo político, não se expuseram dizendo, tchê, a lei eu defendi, ao mínimo que eles tinham que dizer, então acho errado, a lei eu defendi, mas eu fiz errado. Não, eu não vi nenhum posicionamento de nenhum deles. Eles simplesmente se omitiram como se a lei era simplesmente do Renan, o Renan tivesse feito a lei e o Renan mesmo tivesse sancionado. O prefeito sancionou a lei, inclusive, né? O prefeito botou em prática, podia não ter sancionado a lei. Né? Enfim, Kaique, foi usado, foi prejudicial, sim, ela é mal interpretada, toda mudança cultural de um meio que a gente está acostumado a viver é complicado, é difícil, né? A comunidade não entendeu essa cobrança da sacolinha, que a gente sabe, o principal calcanhar de Aquiles é se cobrar, posso usar, se não cobrar, não posso, mas deveria ter sido feita uma campanha de conscientização muito grande para as pessoas terem entendimento do porquê não usar a sacolinha. Bom, como você falou, vocês vão ter que avaliar muita coisa, maturar muita coisa, mas agora eu te pergunto o seguinte, hoje o segundo partido de Gramado é o Republicanos, que antes sempre foi o MDB, e agora pelo fato de vocês não terem nenhum representante na Câmara e também pelo fato de ter perdido tantos filiados, nomes importantes, né, que estão em outros partidos hoje, né, como é que você acha que o MDB vai fazer? Até quando vai ser o mandato? Já está em discussão quem vai ser o próximo presidente ou se você continua? O que vocês estão pensando para reerguer o partido, reestruturar o partido, para reconquistar o espaço que sempre teve, né, que era sempre o segundo maior partido? Hoje esse posto está sendo ocupado pelos Republicanos, que antes não tinha tanta expressão no cenário político. Hoje, pelo fato de ter elegido 2 vereadores, ele está ocupando essa importância aí. Depois do PP, vem o Republicanos. Como é que vocês estão vendo isso? Tua colocação quanto ao tamanho de partido, vamos dizer, em relação ao Republicanos, tá certa, Kaique, tá? Porque o partido depende de mandato, né? Então, hoje, infelizmente, nós não temos mandato. Aconteceu aqui, aconteceu em Caxias do Sul, o MDB não fez vereador em Caxias do Sul. Né? Então são reestruturações que a gente vai precisar fazer, sim. Verificar o quê? Alguns dissidentes, sim, que foram para outros partidos, tá? Talvez por não entenderem os princípios que a gente está defendendo ou discordarem dos princípios que a gente estava defendendo, ou talvez por interesses pessoais, inclusive, procuraram outros partidos. Alguns também não se elegeram, né? Dos quais mudaram de partido, saíram do MDB indo para outros. Alguns, estava comentando antes de começar a entrevista aqui contigo, alguns inclusive ou não trocaram de partido e não foram para outro, mas não colocaram o nome à disposição, inclusive para concorrer nessa eleição. Da eleição passada nós tínhamos, que eram 14 vereadores, essa eleição diminuiu, né, só para 10 vereadores a concorrerem, mudou a lei eleitoral, mas dos 14 que a gente tinha da eleição passada, na nossa nominata somente 3 estavam lá. Então surgiram nomes novos e nomes, volto a dizer, que talvez trocaram de partido, acabaram muitos deles não tendo êxito também. Então tudo isso a gente vai reler, a gente vai conversar com essas outras pessoas, vamos conversar com outros partidos que não obtiveram êxito também, vamos conversar com outros candidatos que já foram candidatos, ou inclusive vereadores em eleições passadas e não colocaram o nome à disposição agora, vamos procurá-los. Alguns deles já nos procuraram também nessas conversas, dizendo, devia ter ido, devia estar junto, se eu estivesse junto talvez a gente estava lá com uma cadeira ou 2 cadeiras representando o MDB na Câmara de Vereadores, fazendo esse papel de oposição
que eu digo sem dúvida alguma e com certeza absoluta que foi muito importante. Quem ganhou foi a comunidade. Quem acompanhou os trabalhos sabe que nós fizemos lá uma oposição propositiva. Não foi uma oposição crítica simplesmente para criticar, mas não. Muitas coisas aconteceram e com celeridade, porque nós apontamos muitas vezes as necessidades, os erros, né, ou onde havia uma maior prioridade no nosso ponto de vista, e o Executivo, na maioria das vezes, entendeu isso e nos atendeu. Então, a oposição é fundamental. E é dessa maneira que nós vamos trabalhar. Minha situação como presidente, que também, quando comentou aí, tu fez uma votação mais baixa, e é verdade, foi uma outra situação que, para mim, pessoalmente, me prejudicou no meu trabalho, tá? Porque eu aceitei ser presidente do MDB em determinado momento lá e com muito orgulho presido esse partido, não sozinho, mas ao lado de outras pessoas. Karen de Nibier é vice, o Painha o segundo vice, enfim, a gente tem executivo, diretório, do qual eu sempre me reporto. Né? Mas naquele momento, inclusive, eu achava que não deveria ser. Isso há 3 anos atrás, né? E a gente buscou outros nomes, dos quais não queriam se colocar à disposição naquele momento, tinham, enfim, não poderiam se colocar à disposição para ser presidente do MDB. Então, assumi naquele momento. Mas eu assumi por quê, Kaique? Porque a presidência do partido são 2 anos, né? E aí, depois de 2 anos, seria feita uma nova eleição, se trocaria o presidente, eu não estaria frente ao partido na eleição municipal, porque é uma série de obrigações e responsabilidade que o presidente do partido tem, das quais recaiu sobre mim. E por que não houve essa troca de presidente? Porque na pandemia adiaram. Quem é presidente do partido, as executivas do partido, vamos continuar por mais 2 anos. Para não ter reunião, para não ter, né? Foi bem na época da pandemia. Então eu continuei meu mandato e de maneira alguma eu me omiti. Eu botei em primeiro lugar, antes de mim, né, da minha busca pessoal pela reeleição, enfim, eu botei o partido. Fui atrás de coligações, falei com diversos partidos, fui atrás de pessoas para colocarem o nome à disposição para concorrer a vereador, fui atrás de filiados, enfim, é uma função que ela sobrecarrega a pessoa. Sim. Então, eu nesse momento, eu era presidente do partido, assumi a presidência da Câmara também, que era uma possibilidade, e houve essa possibilidade, muito orgulho tive em assumir a presidência da Câmara, mas enfim, eu era presidente do partido, presidente da Câmara e candidato a vereador. Né? Quando a gente conseguiu reformular, fazer a nominata de vereadores, falar com os partidos, tentar as coligações, enfim, todo o contexto que envolve uma eleição municipal, eu fui começar a minha campanha. A campanha eleitoral começou dia 16 de agosto e eu comecei a pensar na minha campanha dia 20 de agosto. Então eu comecei a trabalhar na minha campanha, porque antes disso, infelizmente, eu estava envolvido 100% em resolver. Você fica até quando? Eu fico agora até dia 31 de dezembro. Né? Na presidência do partido? Não, na presidência do partido agora, se eu não me engano, é até agosto do ano que vem. Agosto do ano que vem. Uhum. E aí não pretende continuar? Se o partido precisar de mim, perfeito, mas eu acho que precisamos mudar. Tá? E essa foi uma das pautas da reunião que a gente teve essa semana, inclusive com as pessoas. As pessoas querendo agora, volto a dizer, nos procuraram, dizer, eu devia ter me envolvido mais, devia estar presente. A gente está fazendo esse convite para aproximação, para fazer parte do diretório, para criar um diretório, pessoas diferentes, com ideias diferentes, juntando, sim, sempre, pessoas mais experientes na política, MDB, que botaram aí, sempre botaram a cara a tapa, estiveram presentes, mas mesclar com uma juventude, com empresários, com gente que está nos procurando. Então a gente vai começar a reformular, se não houver necessidade, eu abro mão, sem dúvida nenhuma, e deixo a presidência para alguém que tenha ideias diferentes, que ajude, mas vou estar ajudando aí nessa reformulação, nessa reconstrução que a gente precisa dar, né? Agora deixa eu te perguntar, como é que vocês estão visualizando a eleição de 2028? Ou nem pensaram nisso ainda? Porque hoje vocês não têm um nome, né? Não, ainda não, Kaique. Vocês não têm um nome. Não, nós temos nomes. O Renan e o Lauro, por exemplo, são 2 nomes que colocaram à disposição e por respeito a eles, por terem se colocado à disposição,
E o MDB sempre teve muito respeito a todas as pessoas, né? Diante essa dificuldade. Mas vai insistir na mesma? Não estou dizendo, dobradinha? não estou dizendo que vamos insistir, nem que vão ser eles, né, Kaique? Mas estou dizendo, há nome sim. Porque Eu coloco meu nome se for preciso, à disposição. Não deu para vereador, não sei, mas se o partido, eu volto a dizer. A gente vai colocar agora uma nova presidência, se for o caso, um novo diretório, pessoas diferentes, e nós vamos verificar essa situação até lá, vamos ver dissidentes de outros partidos, se haverão ou não. Na Câmara fica mais difícil também, né? Fica difícil, a gente tem certeza dessa dificuldade. Mas estamos buscando o amparo aí, enfim, o governo do estado já nos... ele já nos posicionou que vai nos dar um amparo, que o MDB não vai ficar refém. O governo do estado, enfim, o partido a nível estadual sempre foi muito próximo a nós, né? A gente conseguiu muita coisa para Gramado por essa ligação, com deputados estaduais, o próprio vice-governador, que é do MDB, né? O Gabriel, a gente tem uma relação muito boa com ele e a gente conseguiu coisas para Gramado através desse relacionamento. Eles entendem a situação, lógico, Gramado não é único nesse quesito ou nesse fato que aconteceu. Volto a dizer, outras cidades, aqui Caxias do Sul, que havia um número grande de vereadores do MDB, foi decaindo, na última tinha 2 e agora não fez nenhum vereador também. Então também precisa se reinventar, precisa entender, também precisa desse amparo e a gente vai ao trabalho, né, Kaique? Nós vamos ao trabalho. Como você disse, o MDB não está morto. Então. Não está morto, isso eu te dou certeza. Isso não se depender de mim e dos que cercam o MDB, aí eles não vão deixar o MDB morrer. Bom, conversa franca aqui, ó, tá vendo? É isso que é bom, tipo mesa de bar mesmo, bater um papo aqui, vamos chorar as mágoas, né, quando tem que chorar. Por enquanto né? estamos chorando, né? Ainda está muito dolorido. Bom, eu te agradeço, Cícero, pela sinceridade, por ter vindo aqui, por esse bate-papo e a gente fica à disposição. Eu é que te agradeço o convite, Kaique, por poder falar um pouco aí do nosso sentimento em relação ao que aconteceu, da maneira que aconteceu, enfim, dizer que a gente está dolorido, sim, né? Apesar da brincadeira aqui, a gente está tomando um chopp, uma tapioca, num lugar aí muito bacana, muito especial, mas a vida que segue, né? E dizer novamente aí que estamos brigando pelo partido, sim, a gente não vai pular da barca e só te agradecer a oportunidade de poder falar um pouco aí com o pessoal aí que te segue. Valeu, gente!